Você fez as malas, fechou tudo bem apertado, passaporte na mão e acha que está pronto para a decolagem. Mas aqui vem o choque. Até mesmo os viajantes mais experientes continuam cometendo erros simples e escondidos que podem arruinar uma viagem em minutos. Não estamos falando de desastres raros. Estes são deslizes do dia a dia que fazem com que o seu assento seja dado a outra pessoa. Fazem você pagar centenas em taxas que poderiam ser evitadas. Ou deixam você parado enquanto o seu avião desaparece pela pista. A pior parte? A maioria dos passageiros nem percebe que está cometendo esses erros até que o estrago já esteja feito. Então hoje, vamos revelar os 12 erros sérios de aeroporto que você deve evitar a qualquer custo, além de 7 truques de voo que as companhias aéreas esperam que você nunca descubra, porque uma pequena mudança na sua rotina pré-voo pode ser a diferença entre uma viagem tranquila e um pesadelo de viagem. E pode acreditar, você vai querer ouvir o último. Erro número 1. Levar documentos essenciais em uma pequena pochete. Parece inteligente colocar seu passaporte, cartão de embarque e dinheiro em uma pequena pochete que você pode manter por perto. Mas aqui está a verdade que ninguém conta. Essa bolsinha pode ser a maneira mais rápida de perder tudo. Você já está carregando uma mochila e uma mala de mão. Adicionar uma terceira bolsinha, justamente a que guarda seus itens mais críticos, transforma você em um alvo perfeito. Bolsinhas pequenas desaparecem em segundos. É difícil perceber se ela caiu, e para os ladrões, colocá-la no bolso é algo sem esforço. Perdeu a mochila? Há uma boa chance de alguém devolvê-la. Perdeu a pochete? Ela some sem deixar rastro. E se estiver com seu passaporte, você está preso no chão. A escolha mais inteligente? Guarde seus documentos essenciais em um bolso seguro com zíper junto ao corpo. Nunca os deixe soltos no ombro ou em uma pochete facilmente removível. Porque no aeroporto, uma bolsa de $20 pode custar umas férias de $2.000. E esse é só o primeiro erro de principiante. O próximo pode fazer com que seu assento seja entregue a outra pessoa antes mesmo de você chegar ao portão. Stuck in lines praying they won't miss boarding. Skip it, and you're basically saying to the airline, if you need to give my seat away, go ahead. And if you think that's bad, wait until you hear the next mistake. It could cost you hundreds before you even reach the gate. Erro número 2. Pular ou check-in online. Tudo começa com um pensamento casual. Vou fazer o check-in quando chegar ao aeroporto. Mas essa única decisão pode ser o motivo de você assistir ao seu avião decolar sem você. Aqui está a verdade sem filtro. As companhias aéreas fazem overbooking o tempo todo. E se você não fez o check-in online, você é a pessoa mais fácil de ser retirada do voo. Sem status de embarque, sem assento garantido. Apenas um nome que pode ser substituído por outro passageiro que já confirmou presença. O check-in online não é apenas uma formalidade, é a sua prova de compromisso com o voo, que o bloqueia no sistema, garante melhores opções de assento, embarque antecipado e às vezes até benefícios surpresa. Se você viaja leve, o check-in online permite pular totalmente o balcão de atendimento. Você pode atravessar o terminal tranquilamente enquanto outros ficam presos em filas, rezando para não perder o embarque. Ignorá-lo é basicamente dizer à companhia aérea: se precisar dar o meu assento para outra pessoa, vá em frente. E se você acha que isso é ruim, espere até ouvir o próximo erro. Ele pode custar centenas de dólares antes mesmo de você chegar ao portão. Erro número 3. Exagerar na bagagem e ultrapassar o peso. Imagine a cena. Você coloca a mala na balança, confiante de que está tudo certo, até o sorriso do atendente desaparecer. 2 quilos acima do limite. Agora você tem 2 opções, e ambas dolorosas. Pagar a taxa de excesso de peso, muitas vezes mais cara do que fazer um upgrade no assento. Ou começar a desfazer a mala em público, tirando camisas, itens de higiene e sim, até mesmo roupas íntimas, enquanto estranhos observam. Aqui está a parte que incomoda. A maior parte desse peso extra é 100% evitável. Shampoo em tamanho normal, gel de barbear e desodorante? E isso já soma quase 1,2 kg. E comprá-los no destino geralmente custa 3 vezes menos do que pagar a taxa. A solução é simples. Pese sua mala em casa com uma balança de bagagem barata. Leve itens de higiene em tamanho de viagem ou compre-os depois da chegada. Porque não há nada de glamuroso em pagar $100 por alguns gramas extras de sabonete. Ou em virar a pessoa que está reorganizando a mala no chão do aeroporto. E se você acha que o desconforto acaba no balcão, espere até descobrir como a escolha errada de assento pode te prender por horas. Erro número 4. Escolher o assento errado. Você finalmente embarca, guarda a mala e se acomoda, só para perceber que está espremido ao lado do banheiro. 7 horas de fluxo constante de pessoas passando.
o cheiro. Sem espaço para as pernas, sem tomada para carregar o celular. Bem-vindo ao seu pesadelo a bordo. A pior parte, você poderia ter evitado isso em 5 minutos. A maioria dos passageiros não sabe que os mapas de assentos são públicos. Sites como o Seat Guru mostram tudo: quais assentos não reclinam, quais têm espaço extra para as pernas e quais são amaldiçoados com barulho infinito vindo da cozinha ou do banheiro. Gastar alguns minutos verificando avaliações e layouts antes de clicar em confirmar pode ser a diferença entre um voo tranquilo e confortável, ou horas de sofrimento na fileira 31. A passagem aérea já é cara, não pague para sofrer. Porque depois que as portas fecham, você está preso até o pouso, não importa o quanto se arrependa da escolha. E enquanto um assento ruim pode tornar o voo desconfortável, o próximo erro pode deixar toda a sua viagem mais difícil antes mesmo de você sair do terminal. Erro número 5, envolver a bagagem em plástico. De longe parece inteligente, embrulhar a mala em várias camadas de filme plástico para que ninguém mexa nela. Brilhante, apertado, protegido, mas na realidade, você acabou de criar uma armadilha de $20 para si mesmo. Imagine a cena. Você chega ao balcão e percebe que o passaporte está dentro da mala. A única forma de pegá-lo? Rasgar aquela fortaleza de plástico com as chaves, uma caneta ou as próprias mãos, enquanto a fila atrás de você observa. Não é apenas constrangedor. É desperdício, ruim para o meio ambiente e uma dor de cabeça para os funcionários do aeroporto. Se a segurança precisar inspecionar sua mala, eles terão que cortar tudo de qualquer jeito. Aqui está a minha alternativa mais inteligente. Use um cadeado aprovado pela TSA. Mantém sua bagagem segura, mas acessível para inspeções. Invista em uma capa de mala reutilizável. Protege contra arranhões sem criar um caos de plástico. Porque nada diz viajante iniciante como lutar com um rolo gigante de filme de cozinha no meio do terminal. E se você acha que perder tempo no check-in é ruim, o próximo erro pode custar ainda mais tempo, e é um dos que quase todo mundo comete sem perceber. Erro número 6. Entrar na primeira fila do controle de segurança. Você passa pelo controle de passaporte, vê o primeiro posto de segurança e vai direto para lá. Afinal, todo mundo está se alinhando ali, então deve ser a única opção, certo? Errado. Aqui está o segredo. Em muitos aeroportos, as últimas filas de segurança costumam estar quase vazias. Basta caminhar uns 15 metros a mais e você pode evitar 20 minutos em pé, em uma fila barulhenta e lotada. Então, por que quase ninguém faz isso? Cansaço, hábito e mentalidade de rebanho. Os viajantes assumem que a primeira fila é a mais rápida simplesmente porque é a primeira que enxergam. Mas a verdade é que os viajantes experientes sabem observar a área ou simplesmente perguntar a um funcionário do aeroporto antes de escolher uma fila. Esses poucos passos extras podem significar mais tempo para relaxar no portão de embarque, comprar um lanche ou simplesmente respirar antes do voo. E se você acha que uma longa fila de segurança é frustrante, espere até ouvir o próximo erro. É a maneira mais rápida de perder seus cosméticos e produtos de higiene caros em segundos. Erro número 7. Esquecer a regra dos líquidos. Todos nós conhecemos a regra. Líquidos devem ter no máximo 100 ml guardados em um saco transparente e reutilizável. Ainda assim, todos os dias, as bandejas de segurança se enchem de perfumes caros, cosméticos de pele e frascos de shampoo tamanho família de passageiros que esqueceram, ou acharam que poderiam passar despercebidos. Aqui está a parte que pega as pessoas de surpresa. Mesmo que o frasco esteja pela metade, se o recipiente for maior do que o permitido, ele será confiscado. A segurança não se importa com a quantidade dentro. Eles seguem o tamanho impresso no frasco. Aquele creme facial de $60? Perdido. Aquele perfume de luxo que você comprou para a viagem? Perdido. A solução é simples. Transfira tudo para frascos de viagem antes da viagem. Guarde-os todos em um saco transparente. Faça uma última verificação antes de sair de casa. É mais rápido no controle de segurança, poupa seu bolso e evita começar as férias lamentando seus produtos confiscados. E se perder produtos caros já dói, o próximo erro pode custar algo ainda pior: o seu voo. Erro número 8. Se perder nas lojas duty free, você passa pela segurança, respira aliviado e então sente o impacto. As luzes brilhantes, as prateleiras de perfumes, os chocolates gourmet, as garrafas de licor empilhadas com perfeição. A zona duty free parece inofensivo. Tenho tempo, você pensa, enquanto passeia por vitrine após vitrine. Mas aqui está o segredo. Essas áreas são projetadas para mantê-lo lá dentro. Corredores largos, produtos sem fim e nenhuma visão clara do portão. Tudo intencional. Algumas zonas duty free são tão grandes que você não conseguiria explorá-las em 2 horas, mesmo que tentasse.
E enquanto você se distrai, o tempo escorre, chamadas de embarque são perdidas. E de repente, aquele souvenir de $20 que você comprou vem acompanhado de uma taxa de remarcação de $200 porque seu avião partiu sem você. A solução? Coloque um alarme no celular para o horário de embarque. Tenha o número do portão sempre em mente e à vista se possível. Trate o duty free como uma parada rápida, não como um passeio turístico, porque nada é pior do que começar as férias com uma noite no hotel do aeroporto. E se perder a noção do tempo já é perigoso, o próximo erro é arriscado em um nível totalmente novo. Pode transformar seu estômago em uma bomba relógio antes mesmo de você decolar. Erro número 9. Comer comidas desconhecidas antes do embarque. Sempre começa da mesma forma. Você está no aeroporto, sentindo-se aventureiro. Por que não experimentar algo novo antes do voo? Talvez um curry apimentado, um hambúrguer gorduroso ou um prato exótico que você nunca ouviu falar. Mas aqui está a armadilha. Seu estômago não sabe como vai reagir, e uma cabine apertada de avião é o pior lugar para descobrir isso. Em altitude de cruzeiro, a pressão do ar cai, e o gás no seu estômago se expande. Tradução: inchaço, indigestão, náusea e horas de desconforto sem escapatória. Mesmo refeições normalmente seguras podem se voltar contra você se forem muito salgadas, gordurosas ou temperadas de formas às quais seu corpo não está acostumado. A escolha mais segura: fique com comidas familiares antes do embarque. Ou escolha itens que combatem o inchaço, cúrcuma, batatas, abacaxi. Seu estômago e seus vizinhos de assento vão agradecer. E enquanto erros alimentares podem arruinar o seu conforto, o próximo erro pode arruinar toda a sua experiência de voo antes mesmo de você perceber o que está acontecendo. Erro número 10. Reservar voos em horários propensos à turbulência. Para alguns, a turbulência é apenas um leve balanço. Para outros, são horas de reviravoltas no estômago, mãos suadas e o braço da poltrona sendo apertado como se a vida dependesse disso. Se você é sensível à turbulência, o horário em que voa importa mais do que imagina. Os voos mais tranquilos, geralmente no inverno, de manhã cedo ou tarde da noite. Aqui está o porquê. A turbulência é frequentemente causada por bolsas de ar térmico, bolsões de ar quente que sobem quando o sol aquece a superfície da Terra. Menos sol significa menos bolsões de ar, o que significa céus mais calmos. Reservar seu voo durante essas horas mais tranquilas não garante uma viagem sem solavancos, mas pode fazer a diferença entre um cruzeiro estável e uma montanha-russa a 9.000 metros de altitude. Portanto, evite partidas ao meio-dia, se puder. Seu estômago e seus nervos vão agradecer. E falando em desconforto, o próximo erro é invisível, mas está em todo lugar. E está cheio de germes que você provavelmente já tocou sem nem perceber. Erro número 11. Ignorar os pontos quentes de germes. Aeroportos são verdadeiros parques de diversões para germes, mas aqui está a reviravolta. A coisa mais suja que você vai tocar não é o banheiro, o cinto de segurança ou mesmo o apoio de braço. São as bandejas plásticas da segurança. Pense bem, todo viajante despeja seus sapatos, cintos, celulares e objetos aleatórios nessas bandejas. Estudos descobriram que elas carregam mais bactérias do que um banheiro público. E não para por aí! As mesas dobráveis do avião e os bolsos do encosto também são igualmente ruins. Pessoas comem sobre eles, espirram neles e sim, até trocam fraldas ali. A solução é ridiculamente simples. Leve sempre um pacote de lenços antibacterianos na bagagem de mão, sem negociação. Limpe a bandeja de segurança antes de colocar seus pertences. Já no avião, higienize sua mesinha e evite enfiar objetos pessoais no bolso do assento. Leva apenas alguns segundos, mas pode salvar toda a sua viagem de ser passada na cama com febre. E se os germes não te derrubarem, o próximo erro pode, porque ele bagunça o seu relógio biológico antes mesmo de você pousar. Erro número 12. Negligenciar a prevenção do jet lag. O jet lag não é raro, atinge 93% dos viajantes, mas a maioria simplesmente aceita isso como parte de voar. Eles aterrissam exaustos, passam os 2 primeiros dias acordando às 3 da manhã e vagando como zumbis. Mas vencer o jet lag começa antes mesmo de você pousar. Mude o relógio para o horário do destino ainda dentro do avião. Isso começa a enganar o seu cérebro mais cedo. Divida o sono. Tire uma soneca em metade do voo e fique acordado no restante para que seu corpo comece a se ajustar em etapas. Hidrate-se como se fosse seu trabalho. As cabines de avião são incrivelmente secas, o que piora o jet lag. Faça lanches com alimentos ricos em água.
como pepinos, melancia ou morangos. Você não viaja de férias para passar os 2 primeiros dias lutando contra o próprio relógio biológico. Chegue pronto para explorar, não para se recuperar. E aqui vai algo ainda mais urgente, porque em 2025 a TSA acabou de proibir 7 itens comuns que a maioria dos passageiros ainda leva sem pensar. Se for pego com qualquer um deles, você pode enfrentar atrasos, confisco ou até perder o voo por completo. A seguir, a TSA acabou de proibir estes 7 itens comuns em 2025. Grande erro no aeroporto a evitar antes de embarcar. Acredite, você vai querer saber o que está nessa lista antes de começar a fazer as malas.